investidores estão cada vez mais procurando empresas que adotam a agenda ESG, que são práticas, né, que envolvem o meio ambiente, o social e a governança. Mas o conceito ESG, ele é só aplicado em grandes corporações ou pequenas empresas também podem adotar essa agenda? Converso hoje com Marília Silva, Ó, gerente executiva do Observatório da Findes. olá, prazer. Converso também com Luiz Fernando Schettino, doutor em ciência florestal. Muito prazer estar aqui mais uma vez, parabenizar a Nexo, Revista ES Brasil, por ser promotora sempre de bom debate na construção boa para a sociedade e numa construção hoje aqui que estamos trabalhando, buscar sustentabilidade para que o futuro exista para quem nele viver. Conversamos também com Daniela Klein, líder curatorial da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025. Muito prazer. Gente, eu que agradeço bastante aí o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, iniciando o debate, as empresas entendem o que significa ESG e como adotar e como colocar isso em prática, Daniela? As grandes empresas, com certeza, né? A gente tem aí indicadores de que mais de 90% de grandes de empresas listadas na Bolsa, por exemplo, já até publicaram relatórios de sustentabilidade. Em relação às pequenas empresas, isso aí ainda é um pouco mais nebuloso, sabe? Essas empresas ainda não conseguiram entender exatamente o que é o ESG. Ele acaba sendo muito associado com prática ambiental, puramente dita. Isso não é uma verdade, e isso impede aí que as pequenas também adotem a agenda de uma forma correta. Você concorda, Schettino? Olha, eu tenho um entendimento seguinte: as grandes empresas, até pelo histórico que elas foram muito pressionadas, né? Nós podemos falar aqui do Estado do Espírito Santo, né, que até hoje tem uma cobrança no ar, a sociedade enxerga as empresas e os problemas que elas causam. Com isso, elas entenderam e, no meu entender, vão cada vez mais buscar ser sustentáveis para que evite os desgastes que, porventura, tenham, e o que isso significa também uma conscientização da construção daquilo que é necessário. Se produz para quê? Se produz para que atenda às demandas da sociedade, mas de uma forma correta, sustentável, ética. Então, essas grandes empresas, pelo impacto que a mídia tem nela, pelas pressões que sofreram e pela consciência que acabaram adquirindo, se tornaram melhores para compreender que precisam fazer ações que envolvam a sociedade, que envolva os seus interesses econômicos e que envolva a sua governança. Então, também tem uma estrutura para fazer isso melhor. As empresas menores, desculpe me alongar, mas acho que é importante, as empresas menores, quando eu fui secretário, eu percebi que elas não é questão de não querer. Primeiro, falta uma cultura de entender, eu quero fazer isso, mas não querem deixar que eu faça isso. Não é que não querem deixar, é porque tem leis e a gente tem que se enquadrar, desde a Constituição até as leis municipais. Segundo, nem sempre as pessoas têm uma estrutura, tem pessoas que os orientem. Então, na hora de buscar um licenciamento, na hora de fazer uma ação, o grau de dificuldade é muito grande. Seria como para um cidadão se ele fosse fazer um documento de alguma coisa e não tivesse um corretor, não tivesse um advogado, não tivesse alguém que o ajudasse. Então, as empresas menores têm mais dificuldade de fazer esses trâmites. Por isso que é importante, eu queria adiantar, simplificar o licenciamento é importante. Agora, tirar a responsabilidade do licenciamento, isso é só para adiantar a degradação. E aí tem uma questão que eu vou concluir dizendo o seguinte: todo empreendedor ele tem que ter consciência que ele corre risco e que ele é o beneficiário do lucro ou do prejuízo. Então tem que avaliar muito antes de entrar na atividade os seus custos, as suas dificuldades,
Porque muita gente fala, mas se for assim, eu não vou conseguir funcionar. Ninguém está te obrigando a entrar naquilo daquela maneira, mas tem regras. E para você entrar com essas regras, você tem que se preparar, tem que se assessorar com pessoas capacitadas e competentes para que você possa construir um caminho. As grandes empresas entenderam isso. As menores, que não são todas, tem muitas muito boas, elas têm mais dificuldade e precisarão de ajuda, né? Os órgãos governamentais, as instituições que envolvem o próprio empreendedor, precisam levá-los ao entendimento de que as regras existem, precisam ser cumpridas e tem que se adaptar a elas. E não, como muita gente pensa, acabar com as regras. Uhum. É isso mesmo, Marília. O debate é por aí? Acredito que sim. A gente lá no observatório acaba trabalhando, né, tentando ali trabalhar muito com números, com pesquisas. No Brasil, em especial, essa temática ainda não tem muitas pesquisas consolidadas, assim. Mas, das 2 pesquisas que pelo menos a gente fez ali, do que a gente vem observando, acho que o ESG ele é de conhecimento das empresas de uma forma geral. As grandes empresas, claramente, elas têm incentivos, né, um pouco mais fortes para atuarem, seja no social, no ambiental, na parte de governança. E elas publicam isso, né, como foi dito, nos seus relatórios, mas até citando uma pesquisa que a gente fez voltada um pouco mais para o ambiental, mais recentemente, a gente vê que as médias e pequenas empresas, elas têm conhecimento da temática. Talvez, de fato, ali, o que vai precisar é de alguns apoios, de alguns instrumentos que as permitam caminhar nesse sentido. Bom, e falando, o Schettino falou sobre a questão da adaptação das pequenas empresas, Maria ele falou sobre a questão dos instrumentos. Qual que é o maior desafio, Daniela, para a pequena empresa, onde ela encontra mais dificuldade e quais seriam esses instrumentos, como seria esse apoio? Já se discute sobre isso? Existe uma pressão que vai acontecer que já começou a acontecer com as pequenas empresas, porque as grandes empresas elas acabaram sendo, levadas a ter que se alinhar à agenda ESG. Então e elas já tinham mais facilidade, né, porque elas já têm um quadro de governança, elas já têm acionistas, elas já tinham que prestar conta em diversas coisas além do financeiro. E agora tem uma coisa que a gente chama de escopo 3. Né? O que é esse escopo 3, que é um termo técnico? É o seguinte, essas empresas grandes, para trabalhar principalmente, vamos botar aí a descarbonização, elas precisam provar que toda a cadeia de valor dela está controlada. Então, aquela grande empresa que tem um fornecedor que é uma média empresa, ela vai cobrar dados daquele fornecedor médio, que vai tendo que se adaptar em todos os sentidos. Inclusive, aumentou muito a procura por fornecedores, por empresas de tamanho de porte médio, em fazer os relatórios de sustentabilidade. Então, você vê que o empreendedor de médio porte começou a se preocupar. Só que esse empreendedor de médio porte, ele também vai ter que prestar conta de quem fornece para ele. Então, isso vai recaindo nos menores. Então, de forma que se você não adaptar a sua produção, se você não conseguir melhorar a sua emissão de carbono, se você não tiver projetos sociais mensuráveis, porque uma das coisas que eu sinto muito nas pequenas, eu acho que a Marília e o Schettino podem me guiar melhor até, mas eu sinto porque eu escrevo os relatórios, quando a gente vai trabalhar com os fornecedores, com engajamento de stakeholder e tal, é que elas acham ainda que o ESG é fazer alguma coisa. E ESG não é fazer alguma coisa, no sentido de relatar isso. É você ter como medir o que você está fazendo. Então, às vezes, a empresa fala assim, olha, eu fiz um projeto muito legal e eu peguei muitas tampinhas. Quantas? Por quê? O que isso tem a ver? Pegar tampinha na praia tem a ver com o seu projeto? Qual o seu objetivo? Qual era a sua meta? Elas não sabem. Então, ESG, antes de tudo, a gente tem que entender que ele não é ambiental. E isso ainda existe muita confusão. O ESG é quase que uma imposição do mercado financeiro que foi comprado como algo positivo pela sociedade. Então, quando a gente fala em risco, a gente está falando que esse pequeno corre o risco de ficar com menos espaço comercial,
Esse pequeno corre o risco de diminuir as chances de bons financiamentos, porque é financeiro, e esse pequeno acaba tendo um risco também reputacional, de ter a imagem dele manchada diante da sociedade, de ter passar por outros problemas e de não ser uma empresa quista naquela região. É isso mesmo, né, Schettino. O mercado vem cobrando, né, das pequenas empresas também. E o que a Dani coloca é importante porque não dá para pensar em solução isolada na área ambiental em aspecto algum, nem tecnicamente falando, quando a gente está tratando de alguma ação, né, de cuidar do rio, cuidar da floresta, cuidar da poluição, porque as coisas são interligadas. E não dá para pensar e nem colocar responsabilidade, como ela colocou bem, só na grande empresa, porque a grande empresa ela trabalha com as médias, com as pequenas, e são importantes para o desenvolvimento, para as regiões, né? E nesse sentido que eu penso que precisa ser feito um grande trabalho de educação ambiental. Eu bato nessa tecla há alguns anos e as pessoas pensam que educação ambiental é aquele negócio de ficar fazendo coisinha de garrafa PET, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente nas escolas. Educação ambiental é capacitar os gestores, os parlamentares, os governantes, para que esse cara tenha um olhar do que é o desenvolvimento. E eu queria até chamar a atenção, né, que hoje tudo vira moda e vira hoje, e se esquece do ontem. Quem criou a ideia de você trabalhar o econômico, o social e o ambiental, e eu me orgulho muito disso, foi uma pessoa da área florestal, chamada Ben Simon, em 1991, no Peru, que ele começou a ver que se você não tivesse uma preocupação com o ambiente, uma preocupação com a sociedade e com o econômico, você não encontraria um ponto de equilíbrio para as coisas funcionarem. E ao lado disso, o que tem que entrar? Que eu aproveito para depois falar uma questão importante aqui. Tem que entrar as leis, tem que entrar a ética, tem que entrar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que as grandes empresas fazem, mas ainda não fazem à altura do que precisava percentualmente, e as médias e pequenas fazem quanto? Todo mundo fica esperando o governo anunciar que vai ter investimento na área de ciência e tecnologia. Mas qualquer coisa que se faça, vou dar um exemplo. No setor de rocha ornamental, nós estamos sonhando há quantos anos ter aquele serrador que não gasta água. O governo já gastou muito dinheiro, creio que algumas empresas gastaram. Ele funciona até hoje? Quanto de água nós gastamos para serrar um bloco de rocha? Então precisa ter investimento em ciência, em pesquisa, em desenvolvimento. E eu falei que ia falar, o Brasil hoje, em termos do lucro líquido, se aplica 0, alguma coisa nisso. Eu sei que nós temos imposto demais, está aí esse debate do IOF, sei que tem um monte de coisa, mas sem investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação, você não constrói um caminho sustentável. Então, eu queria colocar esse ingrediente, porque você colocou muito bem, as grandes empresas vão irradiar para as médias, irradiar para as pequenas, alguém vai pagar o pato, mas pior do que pagar o pato é que algumas empresas dessas que não fizeram o dever de casa, como que a grande vai produzir? Como que vai ser a logística dela? Então, esse debate, eu acho que a grande questão não é arrumar culpado, não é coisa, nós temos que construir um caminho para que os governos tenham programas que levem a integrar as ações e essas ações levem ao ESG funcionar na prática. Bom, Marília, já foi falado aqui sobre a questão da aplicação da ciência, tecnologia, até sobre a descarbonização. E sobre descarbonização, o Observatório da FINDES tem uma pesquisa que mostrou que 18% das empresas têm conhecimento avançado, né, sobre o tema de descarbonização, é isso mesmo? E 74% tem algum conhecimento. Então, qual é a dificuldade que elas apresentaram? O que a FINDES identificou por essa pesquisa? Bom, acho que essa pesquisa é até um bom exemplo aqui para a gente encaixar no debate, porque, primeiro de tudo, essa foi uma pesquisa que a FINDES fez ali em parceria com o Bandes, né, que, né, vai lançar em breve um fundo de descarbonização. E a primeira questão que foi posta ali foi um pouco o seguinte: olha, a gente vai lançar algum instrumento financeiro
Mas como está essa discussão dentro das empresas? Elas conhecem esse tema? Não conhecem o tema? Elas já têm iniciativa? Elas têm inventariado sua emissão de carbono? Elas sabem o que é inventariar a sua emissão de carbono? Então, assim, até puxando ali um pouco para a nossa área de atuação lá no observatório, o que a gente percebe um pouco é que falta dados específicos ali, estudar mesmo como é que o ESG entra ou não entra dentro dessas empresas, em especial nas médias e nas pequenas. Essa pesquisa a gente acabou fazendo ali com aproximadamente umas 200 empresas, a maior parte delas de médias e pequenas. E o que elas trouxeram, né, uma parte a gente já até imaginava que era a necessidade de se ter financiamento, né, algum instrumento ali que financiasse essas alterações, seja em eficiência energética, seja em pesquisa e desenvolvimento, seja em economia circular, mas elas trouxeram também como segundo item mais, vamos dizer assim, necessário para que elas dessem esse passo, a questão da assessoria técnica. Então, eu acho que isso, de alguma forma, demonstra que às vezes tem barreiras, outras ali, barreiras técnicas mesmos, para que elas consigam acessar e se desenvolverem e contribuir para essa agenda, né. O que a gente achou interessante para a gente funcionou ali muito, né, muito bem, assim, nesse sentido, é que a gente sabe que o Bandes ali estava, né, com essa disposição e tá, de criar esse instrumento financeiro, e a Federação das Indústrias, por outro lado, por meio do Senai ali, a gente tem inclusive um programa lá que chama Descarboniza Aí, que já assessora justamente as empresas nesse inventariado. Então o que eu vejo, assim, pelos poucos números que a gente conhece, e eu tenho certeza que precisa ser feito muito mais pesquisas com diversos tipos de empresas, enfim, estratificar da melhor forma possível, mas é que existe algum grau de conhecimento, esse grau de conhecimento não é desprezível, existe vontade, mas de fato como chegar lá, seja via financeira ou seja muito por questões técnicas, ainda é um desafio. E aí eu acho que não só o governo, mas as próprias instituições, as grandes empresas, como a Daniela trouxe ali, têm esse papel fundamental. Acho que essa discussão do escopo 3 pode ajudar muito a que essas médias e pequenas empresas consigam caminhar e se apropriarem do ESG de maneira, de fato, eficiente, como deve ser. Você quer complementar, Daniela, falando mais sobre o escopo 3? Assim, eu acho que, tem sido um avanço muito grande, né, isso também agora tem ganhado outras frentes, você vê que agora a gente tem leis novas, contábeis entrando, que abraçam também, a gente chama de IFRS, a gente tem o S1 e o S2 da IFRS, então o cerco vai fechando para as grandes e vai passar para as médias e vai passar para a pequena. As grandes, tiveram um movimento no começo disso, de pegar coisas que realmente poluíam muito, emitiam muito e terceirizar. Porque aí elas tiravam do escopo dela e contratavam um terceirizado e ficava lindo aquele relatório para ela conseguir um bom financiamento, com juros baixos, né, e tal. E agora com isso ela não consegue fazer mais, então agora ela vai começar a cobrar. E se ela vê que ela não vai conseguir, guiar isso de uma forma de provar que ela está trabalhando na descarbonização, provavelmente ela vai ter que voltar com isso para ela, então também vai ter perda de mercado para quem estava fazendo isso. Então é muito importante. Em relação à parte técnica, até a empresa que a gente consideraria grande para médio porte tem muita dificuldade. Elas têm dificuldade de estabelecer metas, elas têm dificuldade às vezes até de básico, sabe? De colocar metas sociais dentro da empresa, de entender o alinhamento dela com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de saber como elas podem reportar isso. E um desafio enorme, a gente está falando que é um desafio para as médias e pequenas, mas um desafio que está sendo enorme para as empresas maiores é justamente controlar, pesquisar os aspectos sociais, os aspectos ambientais da cadeia de valor dela, que são os fornecedores e clientes, porque não é só quem está embaixo, sabe? Eles também têm que avaliar para quem eles estão vendendo.
Então, isso hoje acho que é um grande debate entre as empresas de maior porte, é um desafio enorme para as empresas de maior porte e vai respingar em todas as outras menores, né. Você quer complementar, Schettino? Eu queria aproveitar a fala da Dani agora, que as coisas vêm na cabeça. Dani, primeiro, eu me preocupo com uma questão que é, seja empresa grande, média ou pequena, que se faça um trabalho de conscientização dos servidores. Me ocorreu um fato que me chocou muito. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava numa empresa que estava envolvida no derramamento de rejeito no Rio Doce. Uma pessoa com mestrado, doutorado, e eu me encontrei logo após, disse assim: rapaz, que coisa terrível, né? Um impacto. Pasme, o cara me disse assim: em breve as pessoas esquecem, virão outras, vai ser esquecido. E uma pessoa dessa tinha uma posição importante na empresa. Então, se não construir um pensamento interno de que todos somos responsáveis para construir o futuro, e o futuro não tem como não ter água direito, não tem como não ter solo, floresta, qualidade de vida, não tem como, a gente não vai fazer, né? Uma outra questão que você coloca aí e que eu acho importante é que essas empresas, elas precisam usar uma palavra, e eu falo isso que é pela minha experiência. Tem uma palavra mágica, mas assustadora: transparência. Você falou dos seus relatórios. Eu leio muitos, mas eu olho o relatório e olho para lá. O que eu vejo quando eu olho? Não é isso? Por que nós não temos hoje nenhum conselho do governo, não? Que isso não me interessa. O conselho do governo, já presidi, já participei, aquilo que é uma função importante, mas por que não se faz conselhos hoje? E eu me disporia gratuitamente, como muita gente, você, todos que estão aqui, olha, vamos investir, eu falei isso para uma empresa aqui, vão investir X trilhões. Falei, monta um grupo de pessoas e a gente acompanha os investimentos. A gente acompanha o que está fazendo. Cada coisa que você fizer, nós vamos lá e assinamos. Está feito. Nunca ouvi uma resposta. Então, precisa-se ter uma coisa importante. Muitas coisas são feitas, muitas coisas bacanas, inclusive uma outra questão, desculpe me alongar, na questão social, as grandes empresas têm ajudado muito. Mas tem um ponto, até passo para FID, para pensar isso. As grandes, pequenas, médias empresas têm que ter um compromisso social. Agora, não pode esse compromisso social ser uma maneira de cooptar a sociedade. Esse compromisso social, e aí eu vou dar um exemplo que eu acompanhei pela mídia. Quando houve a tragédia do Rio Doce, tinha muitos municípios que queriam ir lá, que não tinha nada a ver com aquilo, queria que a empresa tratasse o esgoto da sua cidade. O impacto que ela teve podia ter, no final, uma compensação, poderia até tratar o esgoto. Mas, no primeiro plano, a empresa tinha que ser responsável por aquilo que ela causou. E não por alguém querer se aproveitar daquilo para fazer outras coisas. Então, as ações no stakeholder, elas têm que ser com os atores integrados, participando, e uma soma que construa um caminho sustentável para todos. Sustentável se diz, o social, as pessoas estarem bem, felizes, respirando, sem doença, sem coisa, ou a empresa tendo a lucratividade dela devida, e o meio ambiente estando respeitado. Então, eu queria só pegar esses 3 pontos, que eu acho importante as coisas serem transparentes o tempo todo, capacitar e envolver os servidores, os integrantes de uma corporação, para que ele, se ele concorda ou não concorda pessoalmente, é um problema dele. Mas lá ele tem que pensar que esses 3 elementos têm que levar ao equilíbrio, e não amanhã eu vou esquecer. Mas eu posso o quebrar um ESG pouquinho aqui? é um conjunto de práticas, né, que vai além só da questão ambiental. Como que a Findus vê isso? Você falou da assessoria técnica, já tem algum trabalho na Findus sobre esse assunto da questão do ESG?
No observatório a gente acaba sendo responsável mais por parte, né, das pesquisas, dos dados ali. Então, por exemplo, fora da prática ambiental, a gente em 2022 fez uma pesquisa em nível nacional também muito legal, falando especificamente de governança. E aí o legal que a gente tem tentado levar, quando a gente se dispõe a medir isso, não é o seguinte: você tem práticas ESG? A governança da sua empresa está adequada às boas práticas mundiais? Não. A gente normalmente monta um questionário que vai perguntar o seguinte: olha, você reporta os resultados da sua empresa para os seus funcionários? Seus funcionários sabem quais são as metas? Você tem um código de conduta ou alguma coisa que equivalha? A sua área de compliance ou, enfim, que cuide de algo parecido com isso, ela tem um responsável? Por que, né, que eu digo isso e trago isso? Porque também, às vezes, tem-se um entendimento que você só é ESG, vamos dizer assim, se você tem uma área de compliance, um conselho fiscal, mas às vezes existem boas práticas que essas empresas, aos poucos, elas vão assumindo, vão incorporando, e a gente observa, inclusive, que quando existe um incentivo, seja por meio de lei ou por meio de qualquer outro instrumento, acaba fazendo com que tenha uma migração. Então, por exemplo, nessa pesquisa, que inclusive, né, convida todo mundo dar uma olhada lá nela depois, a gente observa muito claro que as empresas de grande porte, no geral, têm aquelas práticas em maior proporção, as de médio um pouco menor e as de pequeno um pouco menor ainda. Mas, por exemplo, LGPD, que todo mundo é um pouco obrigado, você vê que essa diferença entre as empresas é um pouco diferente. Então, assim, não só existe a lei, como existem muitas frentes e muitas posições e oportunidades ali de se capacitar, de se ajustar a isso. A questão dos conselhos, a gente vê que hoje, mesmo em empresas de menor porte, isso começa a surgir como uma boa prática. Então, assim, o que eu consigo dizer do que a gente vê como, né, centro de inteligência ali da federação, fazendo essas pesquisas, perguntando, entrando nessas empresas, não só nas grandes, como nas médias e nas pequenas, é que sim, elas estão trazendo ali para dentro algumas dessas práticas. Existe ainda, espaço para melhoria e existe uma demanda por essa assessoria mesmo, por saber como montar um conselho, como é que funciona. Tem que pensar que a empresa vai precisar de uma área jurídica para ter um compliance, como é que é uma ouvidoria. Mas às vezes ela não precisa ter uma ouvidoria, ela precisa ter alguém que vai receber, que vai escutar o que seus funcionários estão falando. Então, o que eu vejo que a federação, né, contribui falando diretamente do observatório, é colocando, vamos dizer assim, esses recursos, né, a gente à disposição do setor para entender e para estudar a fundo esse setor, mas vejo também que a federação ali, aí já pensando ela como um hold, tem o Senai muito à disposição e aí acaba, né, versando ali um pouco mais próximo com a questão ambiental mesmo, para dar essa assessoria técnica, em especial voltada à descarbonização, né, e também a eficiência, ao fato de você ter vamos dizer assim, uma forma de trabalho mais lean. Então eu acho que a federação tem essas 2 frentes aí de atuação. É bom, Schettino, você já até comentou aqui mais cedo sobre a questão dos investimentos, né, que são necessários e do apoio a principalmente pequenas empresas, né, por meio de programas. Qual que é o cenário hoje? Existem bancos, existem governos que têm dado esse apoio? O que que você vê hoje? Tem muitas coisas sendo feitas, tanto no plano federal, né, o governo federal, nessa gestão, está investindo muito em bioeconomia, né, o ministério do que está com o vice-presidente está, chamando atenção para essa nova realidade que eu queria até aproveitar, Dani, que você depois falou que queria quebrar o protocolo aí, acho que aqui não tem protocolo, aqui tem um Uhum. debate. Eh, o Brasil só tem a ganhar em pensar em sustentabilidade, só tem a ganhar, porque
é o único caminho que você tem para o futuro. O primeiro, eu só vou fazer um parágrafo aqui, o primeiro, nós temos que conscientizar as pessoas. Ontem eu tive um privilégio e uma oportunidade, que eu quero deixar o registro aqui, agradecer. Ontem foi aberto a primeira pós-graduação, se não me engano, no Brasil, aqui no Espírito Santo, através da ESESP e do Instituto Jones Santos Neves, sobre cidades sustentáveis. E eu fiz a aula magna ontem lá, para os presentes e pelo YouTube. Então, nós não temos como pensar que as cidades não vão ser sustentáveis. Nós não temos como pensar em não ter empresas sustentáveis. E aí eu só queria falar uma coisa, não sei se é isso que você queria dizer. Quando eu me refiro a relatório, como que os bancos que tinham todos os relatórios, eu lembro do Lehman Brothers lá, quebraram em 2008, 1.000 especialistas, não fizeram as projeções das coisas. Eu já fiz construção e recebi os relatórios do engenheiro, e depois no final deu um monte de problema. O relatório era perfeito. Não estou dizendo que é o que você faz, o que outro faz, mas a realidade hoje é que há uma complexidade para você construir um caminho sustentável. Por isso que eu acho que o debate é importante, e aí eu quero responder a sua pergunta. Sem nenhuma questão emocional, o bom exemplo que nós temos hoje, eu acredito, no Brasil e no mundo, é o Estado do Espírito Santo. Você tem aqui uma coisa que poucos lugares têm. Tem um governo que se preocupa com a questão ambiental. Se é perfeito, seus defeitos, todos têm, mas se preocupa e está trabalhando para encontrar um vetor sustentável. Tem as instituições, tem a FINDES, tem um monte de instituições aí, o parlamento, que estão afinados. E aqui nós temos uma coisa fantástica, todos nós aqui, com exceção ou outra, podemos pegar o telefone, ligar para um secretário, ligar para o presidente do banco, do desenvolvimento, para a presidência do órgão, né, o que for, e você consegue falar. E aí para fora, como que você vê? Uma bateção de cabeça, um procurando para cá. Então, eu penso que hoje nós temos condições, e aí eu quero fazer outra sugestão para a FINDE, não sei se eles conhecem. Eu fui coordenador dos institutos de pesquisas em Brasília, os grandes institutos do Brasil. Entre eles, tem um instituto maravilhoso onde foi gestada a Petrobras, pouca gente sabe. Chama INT, Instituto Nacional de Tecnologia, fica no Rio de Janeiro, maravilhoso. E eles têm trabalho de extensão tecnológica. Eles pegaram a época, né, que a gente trabalhou isso, fizemos uma extensão sobre rochas ornamentais no estado do Rio de Janeiro, fizemos na região de Cachoeiro e lá dá uma atenção às empresas, ver o que está precisando, o que pode avançar, melhorar para que a tecnologia funcione, que leve à sustentabilidade. Então, eu acho que nós temos que construir isso. E aí eu queria concluir aqui falando o seguinte, eu sonho com uma questão que nós temos que fazer isso. Nós temos que criar uma estrutura, nós temos institutos Jones que já faz muitas e boas coisas, mas nós temos que criar uma estrutura de pesquisa estadual robusta, onde integre todas as ações. O professor do IFES, da UF, da faculdade particular, tem que ter um norte, porque eu fui professor 30 anos e sempre vi um colega, eu vou pesquisar sobre isso, eu falei, faz parte de qual programa do Estado, do governo federal, de coisa? Tem que ter um norte nessas 3 letrinhas, né? Ambiental, social e econômico. E esse norte vai levar aos investimentos, vai levar à proteção da natureza e vai levar a ter um desenvolvimento sustentado. Porque as pessoas falam que o desenvolvimento é sustentável, mas o desenvolvimento econômico pode ser sustentado, tem que se sustentar. Porque quando a gente fala em sustentável, temos que envolver o econômico, o social e o ambiental. É por aí, Daniela? Você quer complementar ou até colocar um novo ponto de vista? Assim, o Schettino falou sobre a questão da transparência, eu acho ela essencial, e falou também a questão dos servidores. Será que é quebrar o protocolo, né? Porque hoje, a minha experiência, a minha percepção é que é mais difícil você passar numa auditoria ESG do que você conseguir um licenciamento ambiental. Existe uma Eles vão acabar com essa auditoria, hein?
Hoje é mais difícil. E não acaba com a auditoria ESG, porque a auditoria ESG, Lino, é a que é feita pelos bancos e pelos fundos financiadores para eles saberem o risco que eles estão enfrentando, né? Então, assim, quando eu falo ESG, não é ambiental, é ESG financeiro. Porque o que, na verdade, todo esse relatório, tudo isso que é colocado, que é publicado, que é levantado, inclusive nas planilhas ESG, que não são os relatórios que são publicados, não é só financeiro, elas estão medindo o risco. É uma forma de você medir se você pode colocar o seu dinheiro ali como investidor ou como um fundo, qual o risco que você tem e calcular os juros que você vai cobrar. Então, quanto maior o risco, maior os juros, inclusive não vou adotar. Então, o risco é ambiental, sim, porque se você provoca um desastre ambiental, você não vai conseguir me pagar, você vai ter um problema, você vai ter multa, você vai ter achincalhado pela mídia, pela sociedade. Se você tem um problema social, e as pessoas acham que social é só a comunidade, é principalmente o seu público interno, né? É o seu trabalhador. Então, se você corre o risco de ter um trabalho escravo, se você pode ter um trabalho infantil ali, se você como financiador, você vai ter um problema muito grande. Então, eles calculam isso para saber se eles vão te dar ou não dinheiro. Hoje, eu tenho sentido que o órgão ambiental ele está um pouco atrasado, todos eles, sabe? Porque eles ainda estão pedindo folder, eles ainda estão pedindo uma lista de liderança em vez de pedir um mapeamento de stakeholder. Eles ainda estão pedindo um folder em vez de pedir estratégia de comunicação e engajamento. Então, existe uma diferença. Aí você vai fazer folder para uma comunidade analfabeta. Mas eles querem o folder. Então, assim, existe uma diferença entre o que se tem que entregar de estratégia e inteligência como ambiental, social e de governança, e o que você tem que entregar para cumprir um protocolo para se ter um licenciamento ambiental. Você está falando, Dani, isso é do uma coisa. ponto. Desculpa interromper, só para deixar claro, no caso do licenciamento, você está colocando a percepção dos técnicos que estão licenciando o empreendimento, né? Esse é o meu sentimento em relação a um processo hoje, dentro dessa parte de transparência que o Esquestino falou. É a minha percepção sobre o que é exigido de transparência hoje dentro de um processo de licenciamento ambiental e o que é exigido de transparência hoje dentro de um processo de uma auditoria ESG. Em evidências, em estratégia, em tudo mais. Entendi. Pode complementar, Esquetino. O Dani e Marília. A questão, a gente começa a debater e eu quero fazer uma sugestão aqui, que esse seja o primeiro debate, que a gente possa fazer mais. Eu acho que a coisa começa um pouquinho antes. Na questão da empresa, uma outra linha, mas, por exemplo, quando você fala do licenciamento, eu como professor, te garanto que o problema hoje que a gente enfrenta não é a lei, por isso eu sou contra mudar leis. Leis estão ótimas, você pode mudar, que ela não resolve. Não sei que você acabe, aí você deixa, o Deus dará. O problema é a formação dos profissionais. Você pode ser de qualquer área, mas você tem que ter um conhecimento amplo. Eu ontem, nessa palestra lá, nessa aula, eu pedi para levantar a mão. Quem foi que já leu, estudou na Constituição Federal o capítulo do meio ambiente? Uma pessoa levantou a mão. Todos profissionais de diversas áreas. Não estou aqui diminuindo ninguém, não. Estou constatando. A maioria dos brasileiros não conhecem a sua Constituição Federal. Imagina a estadual, que tem um monte de artigo. Imagine a lei orgânica dos municípios. E esse cara está dando parecer no coisa. Aí o cara pede coisa. E aí eu quero aproveitar, né, que inclusive que a FIND está aqui presente. Nós temos que simplificar o licenciamento ambiental. Essa indústria que tinha de consultoria, que tem uma indústria que pede isso, pede aquilo, não tem que ficar pedindo mil coisas, tem que ficar pedindo coisas que sejam necessárias para aquele impacto que nós fazemos licenciamento ambiental. Por quê? Por poucas razões. Duas delas principais. Princípio da prevenção e princípio da precaução. Prevenir. Eu conheço cientificamente, eu sei o que vai acontecer e eu vou pegar e vou estabelecer
condições para que aquilo ocorra, para que eu minimize o impacto. Aquilo que eu não consigo minimizar, entra no negócio chamado compensação, que é 0,5% do total do empreendimento, ou eu vou compensar, cortei 2 hectares de floresta, vou ter que colocar 4, recuperar 4. Agora, precaução, eu vou ver o empreendimento como um todo ou partes que eu vou dizer, olha, não dá para fazer, ou não dá para fazer assim. Agora, fica a empresa obrigada a entregar isso, entregar aquilo, uma gastança. Aí depois chega, quem que analisa? Quem que dá a resposta? Que resultado deu aquilo? E aí eu quero deixar aqui também uma outra proposta que eu sonho. Nós transformarmos grande parte das questões que hoje pede 1.001 condicionantes em um fundo para aplicar em ações ambientais, em recuperações de área degradada e em pesquisa e desenvolvimento. Pensa, 5.000 empresas, colocar 1.000zinho por ano, que para a empresa talvez não seja nada, você faz 5 milhões, não é isso? Com 5 milhões, tendo bons projetos, boas coisas, quantas coisas você vai fazer? Mas tem que ter um norte. Não pode ser cada um inventar uma pesquisa, uma coisa, para ganhar uma bolsinha para fazer isso. Então, não é isso. Então, a minha avaliação é essa. Eu acho que a gente está num bom momento para que a gente possa aproveitar que, apesar de que parece que estamos no fim do mundo, que a gente possa direcionar o carro na direção certa. E quero reafirmar, aproveitando o exemplo do Espírito Santo. O Espírito Santo, no meu entender, conseguiu unir as pessoas, pensar no meio ambiente, e o desenvolvimento está bombando. Bom, eu vou passar para a Marília e depois eu volto com você, tá, Dani? Porque foi citada aqui a questão da formação, né, do profissional. No observatório tem alguma pesquisa ou chega, né, algum pedido para vocês de análise sobre essa questão? Olha, talvez dos pedidos que mais cheguem ali pra gente sejam esses voltados à formação mesmo de profissional, até porque além da gente ser, né, um centro, né, um instituto, enfim, que acaba estudando essas questões, a gente está dentro da Casa da Indústria, que tem ali dentro o Senai de novo, que é um centro formador de profissional. Então, de fato, chega bastante. Hoje a gente tem algumas bases de dados que dá para tentar olhar ali e conhecer um pouco, são, né, as que são fornecidas pelo Ministério do Trabalho. E aí, para fugir disso ou tentar chegar no nível da discussão que está posto aqui, aí de fato é mais o que a gente chama de pesquisa primária, indo atrás, conversando, né, com os industriais. E o observatório acaba auxiliando sempre que possível isso. Voltado especificamente para a questão, né, ESG, seja em qualquer uma das frentes, a gente não tem nenhuma pesquisa já finalizada, mas a gente tem algumas conversas interessantes e essas 2 pesquisas que a gente fez, tanto a de descarbonização quanto a de governança, elas nos revelaram ali, elas nos mostram que as empresas elas têm disposição de passar essas informações, de conversar sobre os assuntos ali, para que instituições, né, como foi dito aqui, possam estudar mesmo de fato e juntos encontrar esse caminho mesmo ali. Então eu acho que tem muita oportunidade mesmo na mesa. A questão é que isso, às vezes, né, quando a gente está falando de pesquisa primária, né, o trabalho da pesquisa ele é custoso, então existe também esse desafio do custo de se pesquisar algo, mas sem sombra de dúvida esse tema é recorrente lá dentro. E a gente entende e vê ali o Senai como um dos agentes no estado que tem grande importância e grande participação na formação dessa mão de obra, inclusive trazendo para sua formação esses desafios mais ligados ao social, ambiental e de governança. Bom, Dani, você quer complementar aquilo que você vinha falando sobre a questão, do mais difícil hoje, você apresentar um relatório ESG e aprovado que, obter o licenciamento?
ESG é um processo, né, então assim, ele não é uma certificação, ele não é alguém que está acontecendo isso muito com as pequenas empresas também, de chegar lá uma suposta consultoria e dar a ela o selo ESG, isso não existe, isso tem que ficar muito claro, tá. ESG é processo. E, em geral, todo ano você precisa, medir o quanto você está alinhado com aquela agenda, o que que vo e fazer uma meia-culpa, onde eu posso melhorar, aonde eu avancei, fazer uma análise de que você onde você avançou. Eh eh, Quando eu falo que é mais difícil um processo desse jeito que o de licenciamento, estou falando em termos de transparência. Quando você vai apresentar para você conseguir um financiamento, para o banco analisar o risco dele, você tem que apresentar estratégia, inteligência, você tem que mostrar que o risco do banco para te emprestar um dinheiro, ele é pequeno ou nulo. Então a empresa ela trabalha evidência, ela trabalha dados, ela trabalha tudo aqui. Quando você vai apresentar hoje para um órgão ambiental, você não precisa provar que o seu risco social e ambiental é pequeno ou nulo, sabe. Então assim, não na mesma força de evidência, né. Então é usado muito dado antigo, em vez de ser feito pesquisa nova com a sociedade. Você, na parte de transparência, de engajamento social, né, que é quando você engaja a sociedade, quando você conversa com o público, o programa de comunicação social e educação ambiental, né, educação e comunicação social, ele parece que foi feito em 1900, né, é isso que eu estou falando. Você pode falar num programa que você vai fazer 1000 folders e distribuir. Você não pode fazer isso dentro de um relatório, de uma auditoria ESG. Eles vão perguntar: quem é aquela comunidade? Qual o nível de instrução daquela comunidade? Como você quer distribuir aquilo? Qual o impacto daquele papel naquela comunidade? Mas para o órgão ambiental não, você fala: "Eu vou distribuir meu folder", e ele fala: "Que legal, então você vai avisar a comunidade que você vai construir". Então o que eu estou dizendo é em termos de, inteligência, estratégia, de engajamento num sentido mais moderno, isso estou falando do termo de comunicação, tá gente, que é a minha área. Isso é muito defasado dentro dos órgãos ambientais. Até porque, em geral, eu acredito que as pessoas que fazem esse licenciamento não são da área de educação e comunicação ambiental, então para elas isso é como se isso fosse algo intuitivo, e não é, tem muito estudo, muita coisa, enquanto a auditoria ESG isso é quase que primário. A importância da transparência e do engajamento de stakeholder. Bom, finalizando, eh, o debate, então, se as pequenas empresas não se adaptarem, não procurarem correr atrás, elas podem ficar para trás, né, nessa questão da avaliação do mercado, que está valorizando bastante a agenda ESG. Eh, então assim, quais seriam as consequências para que essas empresas entendessem, né, um futuro sem elas estarem adaptadas a essa questão, Marília? Olha, eu vou voltar ao ponto do incentivo e do instrumento. Eu acho que as empresas têm o papel dela, mas eu acho que é um conjunto. Eu acho que a sociedade como um todo precisa fazer parte desse movimento, vamos dizer assim, ESG, né, vou pedir licença para chamar dessa forma. Então eu acho que tem a questão das empresas, tem a questão dos consumidores, mas tem o papel das instituições, tem o papel do governo, entendeu? Eu acho muito difícil ficar como assim, a empresa vai ter que resolver aquilo ali. Eu acho que é preciso que se financie aquilo, é preciso que se dê assessoria técnica, como a gente falou, é preciso que o consumidor tenha consciência do que ele está consumindo, é preciso que existam, seja legislações, regulações, inclusive para que ela tenha segurança jurídica em torno das movimentações que elas estão fazendo. Então, eu acho que elas vão caminhar, acredito que vão, acredito que precisa ser um movimento orquestrado, mas também, obviamente, acredito que, né, da mesma forma que as instituições estão ali para incentivar, né, dar os instrumentos corretos, também estão ali para cobrar, né, seja via sociedade, via governo, via próprias instituições, via o escopo 3. Então, se as grandes empresas já caminharam tanto, elas podem também, né, como a Daniela falou, puxar as empresas de médio e pequeno porte, assim. Então, na minha opinião, caminhar, né, nesse sentido do ESG é de fato um movimento coletivo e que vai exigir de todas as instituições, vai exigir da gente que faz pesquisa, vai exigir do Instituto Jones, vai exigir com que seja uma escolha da sociedade.
E aí eu acho que existe um caminho que é possível. É esquetino, né? Qual é o risco das pequenas empresas se elas não se adaptarem à agenda ESG? Olha, eu acho que não há risco, no meu entender, para a empresa. Eu acho que é triste se você não fizer o dever de casa, mas eu queria, reafirmar aqui, eu não vejo como, principalmente as pequenas empresas, você dizer que a pessoa não quer fazer alguma coisa ou que ela faz daquilo intencionalmente. O que eu vejo é que há uma cultura na sociedade, isso, né, eu fui 2 vezes secretário de Estado e de meio ambiente e acompanhei isso. Tipo assim, o meio ambiente me atrapalha, pô, não é que te atrapalha, é que você, em dado momento, não sabe como lidar com aquilo. Então, a simplificação, as facilitações dentro do possível para que as coisas ocorram, precisam ter, mas se digamos, vou voltar aqui à construção de uma casa. Você vai fazer uma casa, o que que você tem que fazer primeiro para fazer uma casa? Fazer um projeto, certo? Para saber quanto vai custar. Depois que você fez o projeto arquitetônico, você tem que fazer o cálculo estrutural, você tem que fazer o cálculo elétrico, você tem que fazer o hito sanitário, você vai ter que contratar uma empresa, ou um pedreiro, ou um coisa, você tem que ter um plano. E, antes de tudo, você tem que ter o dinheiro. E, antes de tudo, você tem que ter a terra para fazer. Agora, você faz em qualquer lugar? Não. Você tem que saber, vai construir na cidade, tem regras, tem que pedir autorização. Se for uma acima de tanto, tem que pagar INSS das pessoas. Se for de cor, isso tem regra. Alguém começa a construir, certo, faz tudo, tem um custo. Alguém quer fazer de qualquer maneira, aí vai lá e embargado. O cara tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter a placa do CREA lá. Não é isso? Tem que pagar RT. Então, você vai entrar numa atividade, esse que eu acho que é o papel que precisa ser incentivado. Você quer montar uma padaria? O que que precisa para ter uma padaria? Isso, e a questão ambiental. Você vai montar um posto de gasolina? Isso, e a questão ambiental. Você vai fazer uma avaliação. Aí o sujeito começa a construir, não faz. Eu estou falando que já ocorreu comigo. Aí o cara vai lá com um político, com alguém, ó, tem que dar licença para esse cara, que ele vai dar 18 empregos, começou ontem e já gastou tanto. Peraí, mas quem é que mandou ele começar a construir isso ontem, fazer acontecer? Ele tinha que ter vindo aqui antes de começar. Eu estou falando isso porque esse é um dos problemas. No final, coloque-se a culpa na área ambiental. Primeiro você tem que fazer o projeto, saber o custo hidráulico, elétrico, para você começar. Você não pode começar a casa, depois ir lá na prefeitura e perguntar o que fazer. E eu vou falar uma coisa aqui, simples, que elucida isso. Em torno da Pedra Azul, tem um monte de obra que não consegue ligar a luz nos prédios, nas casas. As pessoas construíram no local em zona de amortecimento, não que eu acho que está certo, está errado, mas tem uma zona, e hoje o cara não consegue botar energia na casa. Não teria que, antes de começar a construir desse ali, poderia ter a cada energia, não foi? Aí vamos entrar em outra seara. Tem um problema social, tem uma série de coisas. Mas eu queria deixar aqui como uma mensagem o seguinte: eu acho que nós estamos num momento que a gente pode fazer muitas coisas. Eu vejo, curiosamente, esse caos que aparentemente está, essa confusão, que o mundo está confuso. Mas eu vejo que a gente pode fazer muitas coisas. Mas tem 2 coisas que, no meu entender, a gente precisa debater. Primeiro, hoje, há uma questão terrível. Se você pensa diferente, você é excluído. Você não é chamado para participar. E todos, pensando assim ou assado, têm um papel a cumprir. Então, nessa construção aí, é preciso ouvir todo mundo. Depois tentar consensar o meio, a maioria, mas todos têm que ter o direito de falar. E a outra questão é que nem sempre a gente tem razão. Eu posso estar falando aqui, eu posso não ter razão em muitas coisas que eu estou falando. Então, se a gente partir do momento em que eu tenho razão de tudo, que eu sou a verdade, não precisa ter debate, não precisa ter nada, porque a verdade sobrepõe a tudo. É bom, Dani, e na sua opinião, né, as pequenas empresas não se adaptaram ao ESG, à agenda ESG,
Quais seriam haveria consequências? Como seria isso, o futuro dessa empresa, né? Eu acho que é muito uma questão de competitividade. Eu acho que, primeira coisa, tem que entender que investir no ESG, investir na agenda ESG, no processo de ESG, não é custo. Nesse caso, é investimento, tá? Porque é o que eu falei, se o mercado financeiro está tão interessado nisso, é porque isso ajuda a controlar risco. Então, olha que bom para você mesmo se você tem um negócio e você consegue enxergar os seus riscos. Você consegue minimizar os seus riscos, você consegue precaver riscos, você consegue mensurar o que você precisa de ter ali na poupança se o risco acontecer. Então, você fica preparado para ser resiliente àquele risco, para sobreviver àquele risco, em diversos aspectos. Então, é muita confusão achar que ESG é você ir catar tampinha na praia ou plantar árvore na pracinha. Não é isso, tá? ESG é você entender os seus riscos. E aí você se prepara para aqueles riscos. Então, na parte de governança, que é como você administra o seu negócio, né? Se você está com todas as licenças, se você podia estar ali, se você não está, que multa que você pode tomar, se você pode ter a porta fechada, se você está com o seu trabalhador registrado direitinho, se há um contrato de MEI, se você está seguindo a regra do MEI para você ter aquele fornecedor de MEI. Por quê? Para você não ser levado à justiça do trabalho, para você não ter que sua porta fechada, mas não ter o dinheiro que você... Então, é você conhecer a sua empresa e você analisar os riscos. Isso é investimento. Então, acho que o primeiro passo é você entender o que é o ESG. E hoje tem muita coisa de graça, muito curso, muito YouTube. Se a pessoa se dedicar, ela consegue entender. E aí, passar para fazer essa autoanálise e ver o que você está adequado e não, ou não. E aí, se você não fizer isso, qual que é o seu risco? Não saber qual é o seu risco. E perder espaço para aqueles que se antenaram nisso, perceberam que isso era um bom caminho, não é um caminho ecológico, é um caminho de sobrevivência, que inclui todas essas questões, e os que fizeram vão conseguir sobreviver melhor do que você vai sair do mercado, vai perder suas coisas no futuro próximo. Quem conseguiu investir, perceber, dar atenção para isso e se organizar, que muitas vezes com investimento muito pequeno ou adequado aquilo ali, vai ter um espaço melhor no mercado. Bom, queria agradecer a presença de Marília Silva, né, gerente executiva do Observatório Fins. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui. Queria agradecer também a presença de Luiz Fernando Schettino, doutor em Ciências Florestais. Muito obrigada, Schettino, pela presença. Eu que agradeço, espero ter contribuído e faço a sugestão de continuar esse debate. Claro. Queria agradecer também a presença de Daniela Klein, diretora técnica do Sustentabilidade Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês da ES Brasil. É um prazer e pela oportunidade de ter participado online. Eu sei que foi uma exceção. Agradeço de coração. Adorei estar aqui com vocês. Bom, para você que está nos acompanhando e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br, nos siga nas redes sociais e até a próxima.